Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus gurus? Olha quem voltou, hein? Esse faz tempo. Eu fui dar uma olhada, o negócio tinha dobrado a quantidade de capítulo. Eu falei, não é possível, vamos ter que trazer de novo. Então, né, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Vocês se lembram que no vídeo passado terminou com o nosso querido Li Ping e a sua garota demônio entrando na dungeon. Porém, tinha logo um olhão amarelo do Largato dando uma encarada nos guri. Na cena seguinte, a gente já vê o Aren do cavalo safado matando um monte de bicho. Ele pergunta pra elas se elas estão dando conta, mas as guerreiras tá passando fome, filho, não tá fácil não. Enquanto o nosso Guri tá se escondendo atrás da corpuda ali. Elizabeth tá segura, ele pergunta. Ela fala que essa atuação dele é ridícula. A maguinha da luz ali fala, é tudo sua culpa. Olha o caminho que você fez a gente vir, tá cheio de monstros. A Elizabeth que tomou a poção da gostosura porque a amigão, ela tá evoluindo. Fala pra maguinha, quanto mais magia no lugar, mais criatura. Isso aí é o básico, você não sabia não? A maguinha diz que sabia, ela só tá com raiva porque a Elizabeth tá ali parada sem fazer nada. A Elizabeth fala que tá parada porque a maguinha disse que ia resolver tudo, então resolve aí. O cavalo cavaleiro fala, ô Glee, fica calma minha guerreira. Olha pra Elizabeth e diz que é uma honra poder escoltar ela. Agora a maga já ficou com mais raiva, ainda essa maldita tá me fazendo passar vergonha e ainda seduziu meu mestre. Nisso a arqueira pergunta, mestre, por que a gente não descansa um pouco? A batalha foi muito longa. Porém a Elizabeth fala, ninguém aqui vai descansar, essa rainha não tem tempo pra perder com vocês. A esposa assassina fala, se você é tão boa, por que não continua sozinha então? Obviamente todas concordam com isso. O cavaloleiro ali fala, senhorita Elizabeth, por favor me escuta. É melhor todo mundo descansar e ficar nesse lugar junto. Vamos pelo menos beber algumas poções élficas pra recuperar os status. O Li Ping, poção élfica? A Elizabeth encara ele, o quê? Você quer beber isso? Ele, eu nunca bebi, eu queria experimentar, sabe? Eu não sei qual que é o gosto, talvez vai me inspirar a criar coisas diferentes. A Elizabeth fica pensando, o maldito tá tão acostumado a comer coisa boa que agora tá querendo comer lixo, mas tudo bem. Em volta da fogueira, a maguinha tá falando, nossa, essa poção élfica é tão boa. A fortuna do lado dela diz que é boa sim, mas ela tá mais preocupada em quanto tempo vai demorar pra encontrar o tesouro. A Gélia, né, que é a esposa élfica, fala, essa aqui é minha poção especial, já indo na direção da Elizabeth. Você pode aumentar qualquer tipo de status só bebendo ela. Se você é tão poderosa, você nem precisa ou precisa. O cavaloleiro fala pra ela, Gélia, não seja tão rude com ela. Ela pede desculpa ali e joga uma poçãozinha. A rainha pega sem se importar muito e joga na mão do nosso protinha. Ele, ué, Elizabeth, você não quer? Eu vou beber então, hein? Já bebeu tudo. Porém, enfim, nosso Guri já dá-lhe uma vomitada. Caramba, o gosto de mato tá muito forte nisso aqui. Não tem como beber não, você quer isso aqui pra você, Annie? A Annie fala, desculpa Li Ping, eu nem usei muito poder mágico, então eu não preciso. Obviamente a Gélia não gostou disso. Foi um desperdício dar uma poção tão boa pra idiotas como vocês. Vixe, que a Elizabeth só joga no chão. Tá bom então, eu vou gastar isso aqui. Eita, rapaz. Agora a Elfinha ficou revoltada. Pera, o que você fez com a minha poção? A Elizabeth tá muito tranquila encarando. O que você acha que eu fiz? Eita, fi. O Li Ping vai na mochila e fala, calma, sem briga, pessoal. Eu tenho algo pra todo mundo. Deixa eu achar aqui. Peraí, saco umas bananas. Ele fala, eu tava querendo compartilhar com vocês desde aquela hora. Finalmente eu tenho a chance. Toma aqui, já entregando pro cavaleiro. Todo mundo pega ali, meio que agradecendo. E ele entrega uma maçã pra Annie. Ela fica toda emocionada tendo recebido algo. O Li Ping fica assustado. Por que só uma maçã, né? Por que ela tá chorando? A Annie pergunta se ela pode levar embora. O pessoal do orfanato não comeu fruta fresca há muito tempo. O Li Ping fala que entendeu. É claro que sim. Ele depois vai pegar mais pra ela poder levar lá, pra todo mundo comer. Porém, a Glee e a Gélia tacam fora e esmaga, falando que aquilo ali não se compara com uma poção élfica. O cavaloleiro fala que vai comer só pra encher o estômago. Quando eles encontrarem o tesouro, ele paga alguma coisa mais gostosa. A Fortinha e a assassina decidem dar uma mordida junto com ele. A minha guerreira ali babou pra caramba. Tá querendo derreter a banana na boca? Assim, tá bom então, né? Mas na hora sentem algo, fi. Vão parar numa espécie de paraíso tropical com um papagaio ali falando banana. Na frente deles, o que parece uns grilos cantando já vem. Vamos dançar um samba, literalmente. Dança um samba pra remover qualquer cansaço e frustração. Elas começam a dançar ali sem querer. Eita, que essa assassina mata de muitas formas, ela é cruel.
Até o nosso cavaleiro tá todo gracioso ali. Segue comigo. 1, 2, 3. Os três ficam dançando ali, os bichos cantando. E a guerreira explodiu a banana e ficou... Amigão, isso aí, sei não, hein? Tamo no site errado aqui, molecada. Eles ficam dançando igual um maluco na ilusão. Só que lá na caverna eles estão tudo enlouquecendo também. O cavaleiro tá agindo igual um idiota. A Glee e a Gélia tão confusa. Mestre, o que você tá fazendo? De repente o cavaleiro percebe que tá subindo um monte de nível. A assassina e a Fortuna, então, que já eram um level mais baixo, com a quantidade de quero dizer, com a quantidade de experiência que elas comeram, receberam nível pra caramba. Nosso Guri fica batendo palma. Caramba, que performance incrível, amei. Realmente a cultura de outros países é algo extremamente interessante. Ver um centauro aproveitando essa dança foi incrível. A rainha, como sempre, interpreta tudo diferente. Li Ping, ele sabe muito bem que eles iam morrer mais um pouco à frente. Foi por isso que ele quis aumentar os níveis dele pra continuar com esse teatrinho. Realmente ele é muito cruel. A elfa Gélia fica curiosa. O que tá acontecendo, mestre? Por que o seu nível subiu tanto? A Anne fala pra ela, é porque eles comeram a banana do Li Ping. A Gélia olha pro lado com raiva. Que besteira você tá falando? Como se essas bananas fossem banhadas numa água sagrada? Porém, a Fortuna tá ali. Gélia, você não tem ideia. Essa banana fez eu avançar diretamente para um nível de 2 estrelas demoníaco. A assassina tá confusa também. Depois que ela engoliu a banana, ela avançou diretamente pro reino da soberania demoníaca. Será que tinha algum encantamento nisso? Até o cavaleiro tá confuso. Eu já era forte, mas isso me fez avançar 3 estágios diretamente? É inacreditável. Ele olha pro nosso Guri. Li Ping, qual é a origem dessa banana? Ele tá ali, não sei, ué. O cavaleiro, qual que é o problema? Você não pode contar? O Li Ping fala, eu não sei o que dizer. É uma banana comum, não tem nada demais. O cavaleiro fala, eu consigo perceber que é uma colheita híbrida. O Li Ping explica, sim, é uma colheita híbrida. O processo é todo natural e orgânico. Tá na hora de mais duas comerem a banana do Li Ping. Molecada, é a verdade, assim, não tô fazendo de propósito, mas é o que tá acontecendo. Elas vão com calminha, porém, bem na hora que as duas vão comer, a banana apodrece na mão dela. Ela, isso aqui tá estragado, que negócio é esse? A Anne fala, é por causa da sincronização. A Elizabeth fala, garota de óculos, você sabe bastante, hein? A Anne responde dizendo que a Elizabeth é muito gentil, isso ela só aprendeu em livros. O cavaleiro pergunta, sincronização? O que você quer dizer com isso? A Anne explica pra ele. Eu li num livro que alguns itens especiais e tesouros precisam de certas condições especiais pra fornecer o efeito. Talvez a banana do Li Ping tivesse que ser comida por 3 pessoas ao mesmo tempo pra produzir o efeito. Eita, que doideira. A Glee aponta pra Elizabeth e fala, para de fingir, você não tá vendo ela comendo sozinha ali? A Anne pede desculpa, ela não consegue entender direito. Mas na cabeça dela, ela fica pensando, a condição de um tesouro às vezes pode ser ignorada se a pessoa que tá usando é muito mais forte do que ele. A Elizabeth dá uma encarada, não me olha com esses olhos, hein? Ai, a Anne fica ali, desculpa. Porém, o olho dela tá vermelhinho, que isso? Com raiva, a elfa Gélia fala, talvez seja por causa do acúmulo da minha poção élfica que produziu esse efeito, isso sim. O cavaleiro então pede mais uma fruta pro Li Ping. E a Gélia tá com raiva, para de acreditar nessa besteira, mestre. Porém, nosso protagonista fica feliz. Pra ele que vem cultivando por tanto tempo, compartilhar as frutas é o maior prazer. Mas não é no caso da Elizabeth, que já arranca tudo da mão dele falando, não, eu vou comer isso aqui depois. Já as joga no ombro, vamos logo, vocês já descansaram e a jornada tem que acabar. O Li Ping fica sem graça e pede desculpa, dizendo que entrega mais pra eles quando ele tiver a chance. Ele então fala pros dois irem na frente, ele alcança eles depois com as esposas. O Li Ping fala, ué, você não quer ir junto? Porém, a Elizabeth corta e fala, vamos logo, Li Ping. O Li Ping então fala pra todo mundo, a gente se vê depois, tchau aí. A assassina babona e gulosa já tá com um planinho malvado. Mestre, será que a gente não tem que roubar aquela mochila deles? A Fortuna também fala, talvez eles tenham algo ainda melhor guardado ali. Olha que cavaleiro gulosinho também gostou do bananão, falando sem pressa, não tá na hora certa ainda. Olhando pra Elizabeth, ele pensa, a forma como ela carrega esse tesouro mostra que ela não se importa com isso. Uma pessoa de uma tribo remota não agiria assim. Eita, ele lambe os beiços. Recentemente, um dos 4 maiores poderes do reino tá oferecendo uma recompensa por informações da princesa perdida. Talvez seja ela bem na minha frente? Ai, mas é um iludido. Eu achei que ele ia só pegar a informação e vender, mas o plano dele é fazer com que ela vire a mulher dele. Oh, meu guerreiro, ele quer subir os rankings do Império Aristocrata dessa forma e ganhar mais ainda dessas frutas deliciosas. Amigo, desiste, cara.
Porém, tirando algo das costas, ele diz: eu vou usar isso aqui pra conquistar você completamente, indo igual um psicopata. As 4 esposas ficam apaixonadas, dizendo que tem um feromônio incrível exalando do mestre. Talvez elas precisem satisfazer ele ainda mais. Olha que safado, ele tem algum item pra ter tanta mulher. Mas aos fundos do labirinto tem um monte de olho encarando no caminho. E o líder do Lobo das Sombras tá de olho, porém ele vê o nosso pessoal vindo e sai correndo. O Li Ping pergunta pra rainha: Elizabeth, esse labirinto tá ficando mais e mais escuro, realmente a saída é pra cá? A Elizabeth fala: eu já te expliquei, o labirinto é só uma aparência, a gente já tá chegando. A gente vê algo então saindo ali do céu, dando uma olhadinha neles. A Anne avisa: Li Ping, tem alguma coisa chegando perto. De repente um feixe de luz sai, alguma coisa acontece, o Li Ping fica ali tossindo. Quando eles olham pra frente, o cavaleiro aparece dizendo: desculpa por fazer vocês ficarem esperando. As esposas parecem estar todas sobre um tipo de encanto, tá tudo suando e corada. Ele vem todo sedutor falando: eu tava meio atrasado, me perdoa, senhorita Elizabeth. Será que eu posso te servir por o resto da minha vida? Você pode até sentar nas minhas costas se quiser. Ela só corta ele falando: sai da minha frente, você não é nem qualificado pra ser minha montaria. A elfa Gélia fica com raiva: sua mulher arrogante, sem vergonha. Como que você trata o meu... Nossa, que caramba, do nada que eu fui surpreendido, fiz, já era o cabeção dela. A pupila de todo mundo encolhe assustado. Do teto começa a cair umas pedras, quando eles olham pra cima tem uns bichos, uns insetos descendo. O Li Ping pergunta: que é isso? Dos céus o que tá vindo é uma mosca de dragão com a cabeça dela já sendo engolida. Ela dá uma pisadinha na parede, já parte pra cima pra morder a Elizabeth, que só dá uma olhada e o bicho explode na frente dela. A Anne tá chorando assustada. O Li Ping aproveita pra correr e grudar nela. Seu danado, olha onde vai com a cara. Falando: é uma questão de vida ou morte. Elizabeth, o que a gente vai fazer agora? A Elizabeth, dando uma olhadinha, pensa: ele tá querendo testar a natureza humana? Deixar os egoístas e arrogantes morrerem primeiro se destruindo? Pelo visto é isso. As pulgas de dragão estão voando por um lado e pro outro. A bombadona ali já puxa a carruagem como defesa e a Glee conjura uma magia de proteção. O Li Ping pergunta: ei, e a gente aqui, o que a gente vai fazer? O cavaleiro fala: eu acredito que vocês encontrem uma saída sozinho. O plano dele é finalmente conseguir entender a força da Elizabeth, até porque se ela não fizer nada, o servo dela vai morrer. A Fortuna encara eles e fala: quem se importa com vocês, a cooperação aqui acabou. A Glee, toda confiante, fica do lado de fora da nossa magia e já era também, a cabeça dela saiu voando. As moscas de dragão continuam atacando, a assassina ali tá tentando sobreviver com a guerreira e o cavaleiro até que tá matando uns. Enquanto isso, nosso Li Ping tá se escondendo tranquilamente. O cavaleiro usa um corte relâmpago trovão, corta ali no meio. E a bombadona usa um ataque de escudo e consegue matar um também. Até a assassina tá conseguindo usar umas técnicas dela pra matar. Esses 3 estão vivos pelo visto por causa da banana. Porém, ela já tá caída no chão pensando: não tem como a gente matar essas criaturas, parece que não tem fim. Nesse ritmo, a gente vai morrer de exaustão. Já tem um vindo dar um mordidão na cabeça. Nossa, o cavaleiro até que salvou, fi. O bicho cai todo destruído no chão, mas ainda tem vários voando. E a Elizabeth pergunta pro Li Ping: você tá vendo como eles realmente são? Você ainda quer ficar com esse joguinho de aventura? O Li Ping mostra que ele é inocente, mas não é trouxa. Já fala pra ela: esquece. Tá na hora de seguir caminhos diferentes. E ele já pensa: esse mundo do lado de fora realmente é imprevisível. Talvez ficar na minha fazenda, no vilarejo, seja a melhor coisa a se fazer. A Elizabeth solta um sorrisinho. Olha como ele age. Primeiro fez eles sofrerem. Depois determinou se eles tinham algum valor para merecer ser salvos. E agora esse é o terceiro passo, abandonar eles aqui. Ela olha pra ele e pergunta: ok, então fica pronto pra gente sair. Ele: sair? A gente já chegou? Ela diz que tá logo à frente e eles já vão indo. Nisso tem uma criatura vindo pra atacar eles. Mas a Anne dá uma olhadinha e aquele ursinho dela sai dando um soco e rebenta o bicho. De repente o ursinho dela volta a ser só um coelhinho. E ela fica: oxe, o que aconteceu? O Li Ping se vira: ei, Anne, vem logo. Ela: tá bom. A Elizabeth toca na parede formando umas ondas e fala algum encantamento que abre o caminho. Na frente deles um portão gigante surge. O Li Ping: caramba, então a saída é essa porta gigante, que já começa a se abrir com uma luz dourada. A Elizabeth vai na frente falando pra eles virem logo. Lá de longe o cavaleiro olha pra trás e nosso Li Ping também olha pra ele, fala pra Anne: vamos logo. E com isso eles se vão. O cavaleiro que tava enfrentando as criaturas até agora fala: vem logo nas minhas costas e vamos tentar fugir. As duas olham pra ele e o cavaleiro tá ficando louco. Mas que droga, eles pensam que vão nos abandonar aqui assim? Porém, pelo visto, a porta já se fechou.
Lá dentro, uma imensidão de tesouros. Essa sala tá numa ilha flutuante. As esposas do cavaleiro conseguiram entrar. O Li Ping tá comemorando ali, todo feliz, junto com a Anne. Nessa hora, o cavaleiro chega e joga ele pro lado. A bombadona faz a mesma coisa com a Anne. Ele para um instante ali, fica encarando e sorri igual um psicopata, pensando: o tesouro realmente existe, o néctar do rei demônio. O Li Ping fala pra ele: ei, agora a gente tá de igual pra igual. Eu não quero sua gratidão, mas também não precisa agir assim. O cavaleiro olha pra trás e fala: sim, você ajudou bastante, completando a quantidade de membros que a gente precisava. Como agradecimento, eu vou deixar você morrer rapidinho. Porém, uma moeda cai e tem um olho dourado no meio de todo esse tesouro. A sala começa a tremer, uma mão gigante aparece, um dragão dourado surge no meio de tudo, encarando todo mundo. O Li Ping dá uma suada e fala: Elizabeth, tem um dragão ali, minha filha, tem um dragão, chacoalhando ela. A Anne tá se tremendo, tem alguma coisa mais assustadora se escondendo. O olho dela de novo fica negro, com ela falando: mestre, o que a gente faz agora? A Elizabeth tá só observando isso. O dragão solta um rugidão pra cima de todo mundo. O cavaleiro fala: vocês duas compram tempo pra mim. Eu vou preparar meu ataque mais forte e matar ele com um único golpe. Elas concordam, o dragão dá-lhe uma patada e eles sobem. Elas conseguem desviar do primeiro golpe, a bombadona olha: Loló, que é o nome da assassina. Você vai primeiro e chama a atenção dele. Ela diz: tudo bem, deixa comigo. Solta alguns origamis ali e usa uma técnica de clone bem Narutinho. E já se joga pra cima do dragão. O cavaleiro vendo a situação pensa: agora que esse dragão gigante é a única ameaça, eu não preciso mais esconder. Eu vou juntar toda a minha energia e usar o meu melhor movimento, o corte rápido do trovão, já carregando, ficando todo eletrocutado. Os clones da Loló tá tudo usando as técnicas de assassinato. Porém, nada tá acontecendo. O plano era usar essa técnica para criar um ponto fraco, porém, não tá funcionando. A Fortuna fala: relaxa, deixa que eu cuido disso. E usa uma transformação de escudo explosiva, taca-lhe ele com uns torpedos partindo pra cima do dragão que bate bem na perna. Ela fica confiante ao ver atingir, pensando que funcionou, porém o dragãozão tá só encarando ela intacto. Ergue a patada, ela fica confusa, toma-lhe a esmagada. Quando ele ergue a pata, tá só os restos dela ali tudo triturado. A Loló fala: irmã Gacha, o que aconteceu? Já usa a técnica 1000 clones da sombra, agora ficou Narutinho aí, caramba, quanta alegria. Ela tá confiante que por mais que ela não consiga causar dano, ela consegue distrair ele. Porém o dragão dá uma olhada, bate as asas, sobe todas as moedas criando uma espécie de redemoinho de ouro. Os clones dela já são todos destruídos e o tornado começa a atirar as moedas como se fossem balas pra toda direção. As moedas estão passando, quase acertando nosso Guri, mas não tá pegando. A Elizabeth olha pra ele e fala: você tá tão calmo? Mas isso é esperado de você, não é? Porém o Li Ping tá pensando: eita, que droga, quase morri. O dragão continua girando. Nessa hora a Anne dá-lhe uma olhada e ativa a casa de boneca invocação. Porém o que surge é um ursão gigante na frente deles, que agora tá protegendo das balas. A Loló manda os clones dela protegerem o mestre para ele não parar a conjuração. Ela consegue salvar ele e fica feliz. O dragão dá-lhe uma olhada e manda uma bala bem no meio da testa. Rapaz, headshot. Mas nessa hora o cavaleiro finalmente completa o carregamento dele. Corte relâmpago 300%. Ele vai pra cima dizendo que nem mesmo um demônio espiritual conseguiria bloquear. Porém, quando a fumaça baixa, fez um leve arranhão no pescoço e a espada dele se despedaçou. Ele olha pra espada quebrada e fica confuso o que tá acontecendo. O dragão mais uma vez, uma olhada, uma rabada, mandou ele lá longe, destruindo a sala inteira. Agora ele olha pro nosso trio. É o dragão dourado de nível 4 estrela da seita demoníaca. O Li Ping e Elizabeth estão de bracinho cruzado. Ele fala: Elizabeth? O coitado tá pensando: o centauro morreu de uma rabada. Eu acho que eu vou ter que usar minha carta trunfo, né? A Elizabeth olha pra ele: tá bom, o que você vai fazer agora? O Li Ping fala: você pode agir agora. Ela fica confusa: o quê? Será que ele já percebeu? Não sei o que, né? Mas tá rolando aí um plot twist. O Li Ping fala pra ela: se você não fizer isso, eu acho que todos aqui vão morrer. No caso, ele vai morrer, né? Por isso que tá com medo. A Elizabeth bravinha fala: não fica me ordenando na frente de outras pessoas. Ela tá pensando: ele tá querendo usar ela pra me ameaçar? Não acredito. Enquanto a Anne tá falando: o verdadeiro terror ainda não começou. Eu acho que a gente não vai sair daqui. Nessa hora, a Elizabeth coloca a mão na cabeça dela e fala: a linhagem de sangue de Jinji me mostra sobre o que esse tipo de magia é.
O olho da Anne ativa aquele efeito e algumas memórias começam a aparecer para ela do orfanato. Desde quando ela jantava com as crianças e até um dia que ela estava dormindo e quando abriu o olho, a mulher estava encarando ela com um sorriso sinistro. Cena seguinte, aquelas criaturas malignas foram no orfanato atacar todo mundo. Ela ia ser capturada quando de repente o ursão apareceu nas costas dela e todos os bichos foi morto. Infelizmente o pessoal do orfanato também já tinha partido para a próxima vida. A Elizabeth percebe que a Anne suprimiu essas memórias dela com o próprio poder. Ela tira uma energia de dentro da cabeça dela dizendo que é estupidez isso. A coitadinha da Anne cai no chão dizendo que é tudo culpa dela, que os irmãos e as irmãs dela, ela que matou tudo, ela queria se desculpar. A Elizabeth é cruel. Ela olha pro lado e fala: você é uma desgraça para a linhagem de sangue do clã Jinji. Se você quer escapar da prisão de arrependimentos, se levante e lute por mim. A Anne fica séria. Mesmo chorando, ela se levanta, dizendo que ao menos dessa vez ela quer salvar o irmão Li Ping. De repente, ela começa a flutuar nos céus, formando uma energia roxa. O Li Ping não tá entendendo o que tá acontecendo. Porém, ela abre os braços e faz uma invocação de marionetes. Aparece uma águia, um coelho, um panda, uma cobra. O dragão vem para dar uma agarrada em tudo. Porém, a pata dele enfinca bem no meio da barriga do panda que expande. E quando volta ao normal, ele tá segurando a pata do dragão. Nessa hora, o coelhão já tá partindo pra cima, metendo espanco nele, já rachando o pescoço todo. O Li Ping pergunta: Elizabeth, o que você fez com a Anne? Por que ela mudou tanto? A Elizabeth diz que não fez nada demais, só fez ela aceitar a realidade. O coelhão tá indo pra cima e a Anne agora tá motivada. Fumaça sobe quando tudo aparece, o coelhinho tá se agarrando também na pata do dragão. Agora os dois estão segurando ele. A cobra então vem, começa a enrolar o dragão, esmagando ele. O dragão mais uma vez bate as asas para invocar aquele tornado dourado, porém dessa vez a águia cancela o tornado dele com o dela. O Li Ping, impressionado, pergunta para Elizabeth: que negócio é esse de linhagem do sangue Jinji? Porém de repente ele é puxado e jogado no chão. Eles tomaram um corte de luz, o cavaleiro aparece acabadaço. Porém ele roubou a mochila de frutas e tá falando: agora sim. A Elizabeth olha: ué, esse lixo não morreu ainda? O Li Ping tá gritando de fundo: oh, devolve minha mochila aí, cara. Ele com uma cara de psicopata fala: agora sim, o seu trunfo tá na minha mão. Essas frutas do reino são todas minhas. Come o abacaxi, come a laranja, come a uva. O Li Ping tá confuso: ei, o que você tá fazendo, cara? Você não acha que tá meio tarde pra comer, não? Porém, ele engole tudo e começa a exalar uma aura, dizendo que tá chegando. O corpo dele começa a se mutar e trembolona rolando. Ele enlouquece, ficando mega musculoso, falando que tá sentindo uma força sem precedentes. E agora o nível dele tá com uma interrogação. Encarando a própria mão, ele pensa: finalmente, com esse poder eu não tenho mais medo daqueles velhos da Guilda da Espada Santa. Mas o dragão parece ficar com raiva e joga um sopro do dragão dourado na direção dele. Quando tá prestes a atingir, ele desaparece e já tá do lado da cabeça falando: para de me encher o saco. Usa um chute trovão que faz o dragão dar uma tropeçada e cai no chão. O centauro então desce e vai bem pro meio do altar pegar o tal do cálice do rei demônio. Olhando para aquilo, ele pensa: se eu adicionar isso, eu nem imagino quão forte eu vou ficar. Sem hesitação, ele engole e a pupila dele fica vermelha. Ele mais uma vez começa a se transformar, umas asas saem das costas e ele entra na forma demoníaca. Diz ele que esse doce vinho do rei demônio é muito bom, ele aos poucos tá compreendendo tudo. A Anne tá ali na frente e o Li Ping fala: aquele cara tá ficando mais e mais esquisito. Elizabeth, faz alguma coisa, minha filha. A Anne diz pra ele não se preocupar, ela não vai deixar ele nem chegar perto do irmão Li Ping. Ela conjura uma magia de marionete, porém, nossa, já atravessou o peito dela. Segurando ela no ar, ele fala: primeiro eliminar você que é uma ameaça. O Li Ping fica aterrorizado. O centauro taca-lhe a Anne no chão, vem na direção deles falando que o próximo é ele. O Li Ping ignora completamente o centauro e vai até a Anne, falando pra ela aguentar, a Elizabeth vai salvar ela. O centauro vai na cara da Elizabeth e diz: eu sei que você tá escondendo a sua força, mas não importa, vou te dar duas escolhas. Você vira minha mulher, me leva pro seu reino e faz eu herdar tudo. Ou, segunda opção, eu vou ficar me divertindo com você até não sobrar nada. E depois vou te vender pra conseguir o que eu quero. Chorando, Li Ping fala pra Elizabeth matar ele. Porém, o centauro dá uma olhada pro lado. Quem te permitiu abrir a boca, seu servo lixo? Usa uma habilidade pra aparecer instantaneamente na frente dele e dá uma esmagada no chão.
Explosão rola, moeda pra todo lado. O centauro parece ter sido golpeado. Quando a fumaça abaixa, o Li Ping fala: ok, então, cansei de fingir. Eita, será que ele vai ficar sério? O centauro foi jogado pra trás, perdido, já tá todo arrebentado. Confuso, se perguntando o que aconteceu. Pera, eu golpeei ele com toda a minha força, mas por que parecia que meu ataque voltou 100%? Ele olha pra Elizabeth e pergunta: é coisa sua? A Elizabeth encarando o Li Ping. Ele sabe muito bem que nem mesmo a minha magia consegue destruir a roupa dele. Por isso que você forçou ele a te atacar, só pra ele ser o causador da própria destruição. O Li Ping tá ali, todo badass falando. Eles dizem que eu sou o herói. Porém ele pensa: ufa, funciona do jeitinho que eu imaginava. Como eu dou um monte de comida deliciosa pra Elizabeth, ela vai me proteger sempre que eu precisar. Desde que eu seja útil pra ela, ela não vai deixar eu morrer. Não importa o quão perigoso seja a situação. Querer me matar é a mesma coisa que querer deixar ela sem comida. Ela é minha patroa mesmo. Não tem como nosso rapaz descobrir que ele é muito forte. A obra acaba na hora, pô. Ele vai virar um Saitama 2.0. O centauro fala: realmente desconcertante. Você é bem orgulhoso, mas eu só usei metade da minha força. Mulher, você recusou um centauro tão poderoso quanto eu. Poderia ter se divertido, mas quis me rejeitar? Já parte pra cima, isso é a sua escolha então. A Elizabeth tá calma. No meio do caminho onde o centauro tá falando: quero ver você refletir meu próximo ataque. Porém, da esquerda dele já tem algo vindo que bate com uma força ataque ali no chão. A Elizabeth olha pro lado e pergunta: finalmente acordou? O coitado do centauro tá completamente despedaçado no chão, não sobrou nada do guri. Das sombras daquele lugar, um dragão dourado começa a aparecer. O centauro percebe: aquela ali é a verdadeira forma do dragão. O que ele matou não era nada mais do que algumas migalhas do poder. Ele reabsorve o antigo corpo de dragão dele. E a Elizabeth fala: usando a cauda pra fazer carinho? Eu brincava com você assim também. É o verdadeiro dragão do vazio. Uma rainha dragão dourado do reino do rei demônio de uma estrela. O centauro até agora não entendeu ainda. Impossível, eu tenho também o poder de um rei demônio, não tem como eu perder. Porém ele é esmagado na hora pela unha do dragão. Caído no chão, o Li Ping tá confuso. Elizabeth, isso é real? A Elizabeth fala: eu acho que você já descobriu isso faz muito tempo. Esse lugar aqui não é real. De repente eles estão flutuando. A Elizabeth fala: por mais que mágica seja o seu ponto fraco, eu não acho que isso escaparia da sua percepção. O dragão fala alguma língua desconhecida com Elizabeth, que responde. Ele então começa a chorar, pum, fumaça no ar e vira uma loli, obviamente, né? Tinha que ter uma, seus malditos chinês. O nome dela é Emília e é um pet da Elizabeth. Ela chorando fala: realmente é você, rainha, eu tô te esperando há tanto tempo. A Elizabeth fala pra ela: você já chegou no reino de um rei demônio e tá assim tão inocente ainda? Eu não queria vir aqui porque eu sabia que ia te acordar e você ia ficar se grudando em mim. A Emília, abraçada nela, fala: não, mestre, você sumiu por 500 anos sem uma palavra. Eu tô com muita saudade. A gente então vê a história da Emília. Ela nasceu entre o céu e a terra. E foi Elizabeth, com a energia mágica dela, que incubou o ovo. Quando ela nasceu, elas fizeram um contrato. E a Elizabeth não só deu o nome de Emília pra ela, como também criou a personalidade, treinou e brincou com ela. Por isso que a Emília tem um juramento sagrado de eternamente servir a ela. Quando ela cresceu, ela virou a montaria da Elizabeth, levando ela pelo mundo para enfrentar criaturas cruéis. Isso porque, para acabar com as guerras, a Elizabeth decidiu dominar o mundo. A Emília ficou feliz em ver a mestra dela atingindo a dominação mundial, porém ela foi sorrindo menos e menos. A Emília sabia, quanto mais forte a Elizabeth ficava, menos ela conseguia ajudar. E de um dia do nada, ela decidiu puxar a espada sagrada e sumiu. Na reunião das raças, a ausência da Elizabeth tá causando problemas. Mesmo toda a reputação que ela tinha, agora não tá servindo de muita coisa. A quantidade de crimes continua aumentando. O ministro dos orques diz que esse é o caso na tribo deles também. Vários estão anunciando a separação, já que a única coisa que unificava todos era o medo da rainha. O ministro dos anões diz que talvez seja bom todos eles voltarem para suas terras natais e cuidarem das regiões até a rainha voltar. A Twila, que é a ministra das elfas, pergunta pro Jin, que é o ministro dos demônios: cadê a Elizabeth? Você era a pessoa mais próximo dela? Será que ela foi derrotada pelo herói da lenda? O Jin diz que é impossível. Ele já viu o poder aterrorizante dela. Não tem ninguém nesse mundo que consiga vencer aquilo. Todos ali podem fazer o que quiser. Ele, a partir de agora, vai ir caçar a majestade por conta própria. O antigo lacaio dela diz que esse é o caso também. Ele vai ir atrás dela. Todos estão dispensados.
No final, os ministros separaram tudo e dividiram as regiões. A Emília não estava interessada em nada disso. Então ela pegou meia taça do vinho e foi embora. Ela voltou para o lugar onde ela foi encontrada a primeira vez na esperança de que a Elizabeth ia voltar. E então ela esperou, 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 esperou. E agora ela tá lá chorando. Finalmente você voltou, mestra. A Elizabeth fala, parece que foi tudo bem, não é? Essa espera longa te ensinou a meditação, que era uma chave para atingir o nível de rei demônio. Porém, a Emília tá chorando. Mestra Elizabeth, não me deixa assim de novo, não. A coitada tá pensando, ela me abandonou só para que eu conseguisse entender a meditação e aumentasse meu nível. Realmente ela faz tudo por mim. O Li Ping ali no ar se tremendo fala, ô Elizabeth, para de falar de passado e salva a Anne logo. Nessa hora a Anne abre o olho e fala, irmão Li Ping, onde a gente tá? O Li Ping fica feliz, Anne, você tá bem? Ela diz que sim, porém, vai na mochila, puxa a maçã que ele deu, a maçã tá toda destruída. O Li Ping faz um carinho falando, isso não é problema, relaxa. Vendo a situação, a Elizabeth pensa, desde o começo ele já tinha feito esse plano, o cenário já estava montado na hora que ele deu as bananas. A Emília tá toda fofinha se esfregando na Elizabeth, porém ela fica brava quando percebe que ela não para de olhar pro Li Ping. Então ela pergunta, mestra, quem é aquele cara ali, hein? A Elizabeth fala, ele é o herói das lendas. Eu fiquei na casa dele enquanto eu tava fora. A Emília fica mais brava ainda. Ei, você! Pensando, o herói das lendas? Ele sequestrou minha mestra? Por 500 anos? E pelo visto tá querendo levar o coração dela. Eu preciso acabar com isso agora. Nosso herói sorridente fala, meu nome é Li Ping, prazer te conhecer. A Emília sorri pensando... Agora eu consigo alcançar a mestra, já que eu cheguei no nível de rei demoníaco. Se eu juntar forças com elas, a gente mata o herói das lendas. Já puxa uma garra do rei dragão, fi. Parte pra cima falando, prazer te conhecer. Bate bem no peito dele, explosão rola. Coitada já tá... que aconteceu? Desligou a garra dela. O Li Ping fala, opa, desculpa, eu não consegui reagir a tempo. Ele achou que ela tinha vindo cumprimentar ele. Porém, a Emília tá confusa. Meu ataque era forte o suficiente pra destruir uma cidade e cancelou assim? O Li Ping vem dando a mão. Minha vez de tomar a iniciativa. Emília já tá suando frio, percebendo que talvez ele seja mais opressivo que a mestra. A coitada tá ali, não, por favor. Ele pega na mão dela, todo gentil, e diz... Desculpa ter errado seu cumprimento de mão. Agora tá explicado porque a Elizabeth é tão calma. Ela tem uma amiga educada como você. A Emília fica confusa. Aperto de mão? Amigo? A Elizabeth diz, dá pra dizer isso também, mas especificamente ela é minha montaria. O Li Ping fica, montaria? Já imagina uma em cima da outra ali correndo. A Elizabeth então estala os dedos e todo mundo aparece do lado de fora. Ela diz que chega disso por hoje. A Emília diz, nossa mestra, você é tão incrível. O Li Ping também impressionado, caramba, é tão fácil assim retornar? Tudo que eu tenho que fazer realmente é ficar grudado nas coxas da Elizabeth e tudo vai dar certo. Porém, pra Anne, a viagem foi longa demais e ela desmaia no colo do Li Ping. A Elizabeth fala pro Li Ping levar Anne pra descansar, que ela tem que conversar algo com a Emília. E estamos de volta em casa na fazenda. A Emília pergunta, o que você quer, Elizabeth? Pode me dar qualquer ordem, eu quero muito servir você. A Elizabeth pergunta, você ouviu falar da Guilda Demoníaca Negra? Ela fica pensativa, dizendo que ela ficou dormindo a maioria do tempo. E então ela se lembra, é o cara chamado Malfoy, o ex-príncipe da humanidade, você se lembra dele? A Elizabeth faz um esforço ali e diz que talvez se lembre. A Emília quer saber, calma, você quer ele e não me quer? A Elizabeth diz que não é isso. Ela ouviu falar que essa guilda negra tá matando pessoas com o pretexto de querer ressuscitar ela, e isso tá deixando ela irritada. A Emília fica brava, ressuscitar você quando você tá viva? Isso é um desrespeito, o que você quer que eu faça? A Elizabeth diz, você vai fazer eles desaparecerem desse mundo sem revelar nenhuma informação sobre mim ou sobre esse local. A Emília só aceita. A Elizabeth então fala, quando você resolver isso, eu te libero. A Emília fala que trabalho dado é trabalho cumprido. E na interpretação dela, fazer o que quiser é grudar na Elizabeth a noite inteira. Com isso ela parte motivada. Porém tem um míssil indo na direção dela que explode nos céus. Fumaça baixa, ela olha, pera, quem que me atacou? Percebendo que a pele tá toda chamuscada, ela sabe, tem que ser alguém ao menos no reino da soberania. Obviamente quem é lá embaixo, fi, é o Ankai detectando um alvo. Ele sobe o sistema de defesa pro nível 2, ela suando frio, o mísselzão vindo, toma-lhe uma azada. Ela olha e pergunta,
Você me escolheu pra ser sua oponente e escolher errada. Quando ela vê tem uma barragem de mísseis e explosão rola nos céus inteira, a coitada tá toda acabada. O Ankai analisa de novo, alvo detectado como vivo, aumentando a defesa pra 3. Nessa hora, a Elizabeth grita, cachorro estúpido! Ela é minha pessoa, deixa ela aí! O cachorrinho já fica ali todo se tremendo, tá bom, eu vou colocar ela na lista branca. A coitada da Emília vai embora pensando, desgraça de lugar, é aterrorizante, eu quero sair daqui. Dentro de casa, nosso herói tá cortando laranja e fazendo um suquinho delicioso pra Anne. Ele vai pra ela e diz, se você estiver se sentindo mal, pode tomar isso aqui. Ela agradece, dá um golinho e aí, né, já viu, as células inteiras começam a se restaurar. Cada pedacinho da fruta contém uma enorme quantidade de poder mágico. Ela fica assustada, essa sensação é algum tipo de magia divina avançada? Ela atinge um estado de mente limpa e se lembra da feira do orfanato igual uma monstra falando. Eu sou você e você é eu. Pare de suprimir seu verdadeiro ser. A Anne fica chorando ali perdida, enquanto Li Ping cai no sofá descansando. Realmente um sofá de casa é o mais confortável. Nessa hora, Elizabeth entra, passa por ela e fala... Parece que você finalmente se lembrou de tudo, né? Ela se senta no sofá. Você sabe que seus ancestrais do clã Jin sempre juraram lealdade a mim. Se a sua linhagem de sangue acordou, o poder do juramento também acorda. Nessa hora, a Anne consegue ver Elizabeth gigante com ela na palma da mão. Se tremendo, ela pergunta, você é a legendária rainha demônio? A Elizabeth responde, sim, eu sou a comandante de todo esse mundo. A Anne fica confusa, mas de acordo com as lendas, você morreu como um herói. Irmão Li Ping, quem é você? O Li Ping sem graça, eu tenho vergonha de dizer, mas sim, eu sou o herói. A Anne diz, agora sim, entendi toda a história, foi assim, não é? No passado, o Li Ping e Elizabeth lutaram a batalha final pela posição de mais poderoso. Como resultado de um mês de batalha, vocês começaram a gostar um do outro. Depois de tanto sangue derramado, vocês desistiram dessa briga para saber quem é o mais forte e se apaixonaram. E então viveram essa vida de seclusão por 500 anos. A Elizabeth diz, é quase essa a verdade mesmo. Enquanto Li Ping fala que é besteira, ela tá ofendendo a Elizabeth. A Elizabeth então muda de assunto e diz, como uma descendente dos guerreiros superiores da linhagem de sangue demoníaca, você tá nesse estado? Você é uma vergonha pro clã demoníaco. O Li Ping fica confuso, pera, a Anne é do clã demoníaco? A Anne tá parada ali sem falar nada. A Elizabeth diz, foi há 600 anos atrás, certo? Uma criança chamada Jin acordou a linhagem demoníaca. Quando os olhos dele brilhavam vermelho, o poder de habilidade e o poder mágico aumentavam muito. Porém, conforme seu poder crescia, ele ficava mais e mais violento. Somente a morte podia satisfazê-lo. Em apenas alguns anos, ele deixou os territórios do norte em caos. Centenas dos meus guerreiros de elites foram destruídos por ele. A ambição dele cresceu tanto que ele veio até o castelo me desafiar. Obviamente, facilmente ele foi derrotado, e então ela selou o lado violento. E com o juramento de lealdade, ele vem servindo ela há gerações. Se tremendo, a Anne diz, eu não sabia de nada disso. A minha primeira memória, eu tava vivendo no orfanato da igreja. A freira e os irmãos eram todos da minha família. A Elizabeth fala a verdade. Você matou todo mundo do orfanato quando enlouqueceu. Não conseguiu aceitar a realidade, então foi por isso que ficou pensando que estava esperando a freira voltar. A Elizabeth pensa, com o poder que o Jin tem, ele poderia ter dominado o mundo nesse tempo que ela tá fora. O que tá acontecendo naquele lugar? A Anne tá enlouquecendo, falando, não, eu não fiz isso com meus irmãos. O Li Ping fala, Elizabeth, a gente conheceu os irmãos dela lá no mercado, não? A Elizabeth diz que chega disso. Abre uma porta de transferência e fala, vamos expor a verdade e ver o que esses seus irmãos realmente são. Quando elas olham, eles são tudo boneco. Na interpretação da Anne, realmente ela via eles como pessoas. Só que claramente não era esse o caso. A Elizabeth fecha o portal e fala, você consegue entender? Você tá usando a sua mágica para sustentar esse monte de boneco. É por isso que você tá presa no nível de maga. O Li Ping tá confuso sem acreditar nisso também. A Elizabeth é cruel e não para. Para se livrar dos apóstolos negros, você ativou sua linhagem de sangue. Porém, enlouqueceu e matou todo mundo. Essa é a verdade que você quer evitar. A Anne começa a enlouquecer estilo Dragon Ball Z com uma aura roxa. Para isso, a Elizabeth dá-lhe um peteleco na testa e ela desmaia. O Li Ping pega ela no colo e a Elizabeth diz, eu sei que você quer ajudar ela, mas quando ela acordar, se ela despertar a linhagem de novo, ela vai destruir a cidade inteira. Mas o Li Ping diz que tá tudo bem, ele vai tentar resolver isso. De volta na igreja, a Anne tá acordando. Ela se levanta da cama e pede desculpas por ter sido uma inconveniência de novo. O Li Ping fala que não é nada demais, eles usaram o teleporte da Elizabeth.
Mas como que ela tá se sentindo agora? A Anne volta a chorar dizendo que não acredita que ela causou todas aquelas mortes. O Li Ping fala que esse não é o caso. Ela estava tentando proteger todo mundo, ela não é uma assassina. Porém, a Anne não aceita isso. Ela diz que é tudo culpa dela por ter perdido o controle. Mas nosso herói fala, é culpa deles terem atacado e terem forçado você a perder o controle. Então, né, para de se culpar. Além disso, a gente ainda tá faltando materiais aqui. Porém, ela não para de chorar dizendo que o fato não muda. O Li Ping interrompe ela explicando, quando você fez as bonecas, os detalhes eram bons. Porém, você tinha tanto medo do algodão sair que fez nós excessivos. Por causa da falta da qualidade, as bonecas perdiam os espíritos. Mas tudo bem, eu vou te ajudar a refazer e já começa a desmontar tudo. Porém, a Anne não gosta de ver ele destruindo os irmãos dela e começa a enlouquecer. Nessa hora, o Li Ping literalmente solta uma frase do Shakespeare. Não perambule embaixo da árvore, não questione debaixo da chuva e não chore na escuridão. A Anne então acorda no meio de um lago confuso. Dos céus, uma mão dourada gigante vem e o Li Ping termina a frase. Olhe pra frente e nunca para trás. Desde que você tenha coragem de enfrentar e manter sua cabeça erguida, você vai perceber que esse nevoeiro não era nada além de uma pequena chuva. Os céus brilham e o Li Ping pega ela na palma. Nessa hora ele fez uma boneca que tá literalmente parecendo uma criança. Ele diz, essa é a boneca que eu refiz pra você, Anne. O nome é Rafael, boneca angelical. Ele espera que aquilo consiga curar ela. A Anne pega na mão dizendo que tem certeza. É a mesma sensação. Esses aqui são os irmãos dela. Ela vê todos eles em volta do Li Ping, que fala pra ela não se preocupar mais e então desaparecem dizendo adeus. A Anne então mais uma vez cai aos prantos, falando que ela vai proteger a igreja. E o nosso garoto fala pra ela que o céu tá limpo. Solta um suspiro. Ufa, ainda bem que eu estudei psicoterapia naqueles livros do sistema. Enquanto isso, lá no reino demoníaco, no pântano da morte, a Emília tá voando por lá procurando o cara. Vendo tudo destruído, ela diz que é uma vergonha o que fizeram com a casa da mestra. Ela então pousa e um monte de criatura aparece dizendo que quer devorar a alma dela. Porém, em um piscar de olho, as criaturas já tudo explode. Ela fica se perguntando, por que estão tratando isso aqui como um lixão? Ela segue em frente e um gordinho bebê mago sai de um livro, perguntando quem é ela e o que ela quer com a Guilda Negra. Ele é o sexto pilar da guilda, um demônio de 5 estrelas. Aparece então uma sala cheia de ovos incubando uns demônios. E no salão da Guilda Negra tá rolando uma reunião. O líder diz que parece que alguém poderoso tá vindo. Um deles diz que uma das tropas foram completamente destruídas ao invadir a Guilda Santa. Será que eles vieram se vingar? Uma amiga bem circular fala que não é problema. Um tal de Kertuzar vai resolver isso. O cabeça de gabinete pergunta pra criança ali se ela quer ir lá se divertir, que manda ele calar a boca. Enquanto o mano dos tentáculos fala que seja lá quem for, não tem como chegar neles. Porém o mestre que tá no trono fala que tava com medo de não conseguir os materiais. Quem diria que o que ele tá precisando ia vir logo na porta dele. É o tal do Malfoy lá do começo, só que 500 anos mais acabado. O gordinho bruxo da chupeta que tentou parar ela já tá completamente amassado. Não conseguiu nem reagir direito. Toma-lhe uma pisada do dragão, acabou. Um monte de apóstolo aparece. Uma delas literalmente ser uma amigona de 6 balão. Rapaz, assim, confusão, hein? Eles estão confiantes que vão matar ela. Porém, ela só ativa o poder de Rei Dragão Dourado, solta um rugido que já explode todo mundo. Com isso, ela continua caminhando tranquilamente. Chega na frente de um olho gigante que mais uma vez subestima, ela dá um chute e destrói. E entra no salão dos chefes. Ela vê o cara e diz que ele ficou horrível. O pobre Malfoy realmente tá acabado. Porém, reconhece ela. Um piscar de olhos e ele explode no assento. Todos ficam assustados sem entender o que aconteceu. Obviamente ela fez só um bracinho de dragão e esmagou. Só o resto do açougue, o Malfoy pergunta, por que você acordou do seu sono? Eita, ele voltou já, rapaz, ele tem reconstituição também? Por acaso você encontrou Elizabeth? Ela fica meio confusa, uns tentáculos vêm no chão e enrola tudo nela. Ai, ai, óbvio, né? Esse chinês maldito. O cara do tentáculo fala pra ela, não tem como ela escapar. Ela pergunta, escapar? Como assim? Dá uma mordida, o cara fica assustado, ela já puxa igual macarrãozão, fica, acabou, engoliu o coitado inteiro. Uma mega coxuda vem ali por trás dizendo que ela se rende. Ela se juntou a eles contra a vontade própria. Manda um beijinho que ativa uma magia sedutora. E rapaz, ela é sedutora mesmo. Na frente da Emília, ela diz que já que ataques não funcionam, ela vai fazer ela de prisioneira. Porém, a Emília arrota o povo que ela tinha comido e acaba com a coitada. Um outro pula pra atacar, foi acabado de novo.
Um outro vem atacar, foi acabar de novo, já tá frente a frente com o Malfoy. Ela pergunta se ele vai tirar a própria vida ou se quer enfrentar ela. O Malfoy diz que ele não tem como enfrentar ela. Porém, se juntar aquilo ali atrás dele, aí é diferente. Quando ela vê, no casulo de incubação tem uma Elizabeth sendo produzida. Um mês depois, tamo na fazendinha. Obviamente, plantando, regando, colhendo, coisa linda. Volta pra casa, corta uma lenha, faz a comida. A Elizabeth tá achando estranho, tem alguma coisa errada com ele. Antes de dormir, o Liping tava ficando impaciente, e então ele se decidiu em algo. Naquela manhã, ele fez o café da manhã que a Elizabeth mais gosta. Ela na hora pergunta, para de enrolação, eu não gosto disso, o que você quer? O Liping fala, depois desse ano inteiro vivendo junto, você sabe que eu não sou uma ameaça pra você. Isso prova que o herói e a rainha podem coexistir. Eu acho que tá na hora de você ir embora daqui, Elizabeth, e controlar o mundo de novo. Ela pergunta o porquê. Ele explica que quando se escondeu, ele não imaginava que ela ia aparecer aqui. E que o maior problema é que o tempo do lado de fora tá passando muito rápido. Por causa da ausência dela, os apóstolos estão destruindo o país inteiro. Até mesmo essa guilda negra apareceu e tá dificultando a vida de todas as pessoas. A Elizabeth diz que não tá nem aí que tá caótico, isso não afeta eles. Pro nosso prota, a rota do sistema era fim do mundo na luta dos dois, depois paz mundial. Porém, como eles se tornaram amigos, o mundo tá em caos. Ele explica pra ela que quis manter ela aqui por causa da destruição da barreira. Se ele não soubesse o que tá acontecendo do lado de fora, ele continuaria aqui sem problemas. Mas agora que ele viu tudo o que tá acontecendo, ele não pode ficar parado. Porém, ele não tem como ser um herói e também não tem como salvar as pessoas desse sofrimento. A Elizabeth, de alguma forma, tá interpretando isso com ele dizendo que não consegue viver sem ela. Ok, então, né? O Liping então fala, eu quero que você volta pro mundo e salva tudo, porque eu sou um herói incompetente. E não posso continuar sendo egoísta. Na cabeça dele, ele tá pensando, mesmo que esse lugar seja destruído por monstros, tudo bem, eu me mudo pra cidade. Agora tá explicada a interpretação da Elizabeth. Na cabeça dele, ele tá sendo egoísta de querer ter a rainha só pra ele e não deixar ela no mundo. Ela termina a comida e fala, você quer que eu saia desse lugar e resolva os problemas do mundo? Isso aí é fácil. Nosso herói fica feliz, sério, você concorda? Então vou preparar tudo agora. Porém, ela já se vira, não, eu não tô interessada no mundo de fora. Mas tem duas formas de resolver isso. Ela tá pensando, bastardo, tá procurando uma desculpa pra me expulsar desse lugar? Eu não sou fácil assim. O Liping pergunta quais são as duas formas. Ela diz que a primeira é simples. Ela vai pro lado de fora, usa uma magia que destrói o mundo inteiro e pronto. O Liping fala não, essa opção não. Ela fala que a segunda opção é encontrar uma pessoa que possa dominar o mundo no lugar dela. E ela vai ajudando por trás das cortinas. O Liping quer saber quem seria essa pessoa. Ela diz, você já sabe, além de mim, só você é qualificado pra isso. Ele suando, calma, você quer que eu domine o mundo? Cena seguinte, ele tá praticando as técnicas de espada, confuso como que as coisas ficaram assim. Do lado ela fica gritando, pratica direito, quero ver. Ele responde, tá bom, mas a danada tá só pensando. Você que tá querendo jogar joguinhos com essa rainha, você é muito jovem pra isso. Não dá pra negar que você é um pouquinho melhor que eu em força. Porém, quando se trata de psicológico, ele não tem chances. Eita, que a rainha tá se apaixonando. Ela tá pensando que quando ele disse pra ela ir embora nessa manhã, ela ficou tão triste que quase foi. Porém, depois, quando ele disse pra ela que não conseguia viver sem ela, ela entendeu tudo que ele tava querendo dizer. Ele sabe muito bem que com o poder dos dois, seria muito fácil destruir ou dominar esse mundo. Então, o melhor a ser feito é deixar o mundo seguir como quiser e de vez em quando observar o que tá acontecendo. Como ela já colocou a Emília pra lidar com a Guilda Negra, não tem com o que se preocupar. Agora ela fica convencida, dizendo que ele tá fingindo todo esse planinho, mas ela já viu todo o joguinho dele. Pelo visto, o tal do herói das lendas se apaixonou pela rainha. Enquanto o nosso garoto tá todo confuso ali acreditando no plano. Pensando, é verdade que dá pra virar um mestre da espada dando 1000 cortes por dia? Parece meio simples. A danada tá imaginando, ele é o pináculo da força, mas gosta de apanhar um pouquinho. Pelo visto, ela é a única desse mundo que satisfaz os interesses malévolos desse herói. Mas agora ela tem um plano. Por mais que ela não esteja interessada em coisas idiotas como amor, é algo diferente quando se fala dele. Ele tem o maior poder de criação e produção e ela tem a melhor esgrima e mágica. Os dois juntos podem criar a criança mais forte existente. Como seria o filho dos dois? Será que eles quebrariam o limite do reino que existe? Ela não vai concordar com isso tão fácil assim. Por enquanto, ela vai deixar ele praticar essa esgrima horrível dele. Ele tem que ficar mais forte pra essa criança no futuro. O Liping tá confuso, né? O que essa menina tá pensando tanto?
Será que ela realmente vai querer me ensinar esgrima e mágica pra destruir a Guilda Negra? Ele vai dar um corte com a espada e de repente vira uma criança, cai no chão. Ele, oxe, minha espada virou uma criança? O garoto da espada, quem que você tá chamando de criança? Eu sou o espírito da majestosa espada lendária, o Alpha. A Elizabeth pergunta o que tá acontecendo e na hora vê. O cara já fala, então é você, Rainha Elizabeth. Eita, partiu pra cima dela, dizendo morra, porém tomou uma bicuda na cara e foi mandado pro outro lado. Senta, vamos conversar. O Li Ping pede desculpa, ele não sabia que o garoto tava consciente todo esse tempo. O rapaz diz que no momento crítico da luta contra o demônio e a rainha ele aparece. Porém, ele quer saber por que ele tá há tantos anos só cortando madeira, hein? O Li Ping fala pra ele se acalmar, mas o garoto não. Você mudou o script da história e virou amigo dela? Você não merece ser o herói. A Elizabeth pergunta, tá querendo me matar? O garoto se senta ali, não, na verdade não quero não. É loucura do sistema isso aí, pô. Na verdade você é minha salvadora. Ela diz, tá, tanto faz, agora que você tá aqui, ajuda o Li Ping a dominar o mundo. O Alpha fala, calma, comandar o mundo? O Li Ping diz, não, é mais algo do tipo salvar o mundo. Ele olha pro lado, ei, o que você tá falando, Li Ping? Nosso herói fala, eu tô cansado de ficar sentado sem fazer nada. Eu vou assumir a responsabilidade de herói, praticar e salvar o mundo. O Alpha pergunta, praticar? Você não sabe seu talento, não? Pensando, ele praticou comigo 100 vezes e acumulou experiência suficiente para lutar com o rei demônio. E ainda me despertou, não faz nem sentido. A obra explica que quando ele cortava as árvores, quem ganhava experiência eram elas. O Li Ping olha pro Wolf e diz, eu sei que eu não tenho muito talento, mas com você e com Elizabeth, eu acho que eu consigo. O Alpha vai falar alguma coisa. Ei, o que você tá falando, cara? Você é... Só que Elizabeth conjura uma magia e sela a boca dele. Ela então fala pro Li Ping ficar ali que ela tem que conversar algo com esse garotinho. Pega com a mão de demônio e leva pra trás da árvore. Fumaça sobe e ele volta todo arrebentado. Ele então já olha pro Li Ping e diz, tudo bem, eu vou cooperar com você, irmão. A Elizabeth fala que chega de enrolar, vamos logo começar isso. A cidade tá movimentada, com a loirinha ali procurando membros pra guilda. E a garota galinha vendendo frango assado, beleza. E nosso guri tá lá também, essa é a cidade de Tatano, que tá sob a influência da Guilda da Espada Santa. A Elizabeth fala pro Guri que o sentido mágico dela tá dizendo que nessa cidade vai rolar algum evento em larga escala, e talvez seja bom ele dar uma olhada e coletar a informação. O Li Ping fala que entendeu, a primeira parte para dominar o mundo vai ser coletar inteligência. O Alpha fala que é besteira, ir pra um lugar desse é perca de tempo. A Elizabeth dá uma encarada, quer que eu te quebre em dois? Ele já gruda no Li Ping, desculpa. Ele vê um papel no chão e pega, esses flyers aqui estão em todos os lugares. Será que é esse o evento que tá acontecendo? Competição entre as guildas. A Elizabeth diz que é uma luta que cada guilda envia seu representante. Alguém toca um tamborzão falando pra todo mundo fazer suas apostas. O pessoal tá tudo animado pra apostar. E o Li Ping puxa a Elizabeth que tá toda moderninha nessa roupa. Eles vão em direção à arena que é gigante, porém quando estão prestes a subir, um boi verde para eles, dizendo que não conseguiu detectar os tickets. O Li Ping fala, Elizabeth, isso aqui eu resolvo. O Li Ping saca uma moeda, ei, eu vi ali no cartaz que é 10 moedas por ticket. Será que a gente consegue comprar? O boizão fala que sim, porém ele monopolizou todos e agora tá vendendo a 200 moedas. O Li Ping fica, ai, desgraçado, bandido maldito. Porém a Elizabeth usa uma magia na cabeça dele e o cara já entrega o ingresso VIP. Com isso eles dois vão todo felizes. O Li Ping fica impressionado, o lugar é muito luxuoso. Tem uns caras ali que não dá pra ver direito, um cara fumando um cachimbo escrevendo umas magias, duas amigonas da Guilda Santa, eita que é muita divindade. A loira é a Luna e a de cabelo vermelho é a Ana. A Ana pergunta se aqueles dois ali estão na lista de convidados. Enquanto isso, Elizabeth tá falando pro nosso guri ir buscar alguns snacks. Porém, as duas santinhas ali estão só de olho neles. Nisso alguém grita, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à competição final das guildas. Já faz o anúncio, vai ser o gênio espadachim da Guilda Santa, o King, o general da Guilda Urso Gigante, Gaola, a maravilhosa elfa da Guilda dos Elfos, Travis Scott, e por último um convidado especial da Guilda Santa, representando a Guilda das Cartas, e... Rapaz, vai ser tudo assim ao mesmo tempo? Já era, começa isso aí, o Goblão pula de fora da arena. O clima fica tenso. A elfa pensa que aquele cara fortão parece muito idiota, ele provavelmente não vai servir pra nada. O cara tá gritando igual um psicopata. O cara das cartas parece ser fraco, sem contar que ele só tá aqui porque ajudou a Guilda Santa. Isso quer dizer que nessa competição o maior perigo é o Espada Azul da Guilda Santa. O bombadão dá-lhe uma pisada e já parte pra cima dele. A elfa puxa 3 flechas e toma-lhe a saraivada.
É uma pra cada, só que os três desviam. Porém, a flecha cai no chão, vira uma raiz que se transforma em vinhas e prende todo mundo. O bombadão fica com raiva e tenta se soltar, mas já é mais apertada ainda. A elfa fala que esta é a raiz de goma. Quanto mais força você faz contra, mais apertada ela fica. O espada azul então saca-lhe a lâmina e corta-lhe tudo. Enquanto o cara das cartas tá parado lá sem fazer nada. O cara da espada pede desculpa por ter matado a planta dela. A elfa fala que não tem problema. É só ele pagar com a vida, já dando-lhe mais uma flechada borboleta dançante. Porém o cara é todo monge samurai, sem medo, dúvida, sem confusão. Estado altruísta, pássaro azul. Poder bate com poder. Eita, bate não, fi. Rapaz, a coitada já perdeu o bracito. Nossa, caiu no chão esmerilhado. Ele chega na frente dela, põe a lâmina na direção. Você perdeu. Elfa diz que ele merece o título de gênio. Porém, ela também é. Ele então é rodeado de borboletas que explodem. A lâmina dele sai voando e quando a fumaça baixa, ele tá lá, todo ferrado, mas vivo. Ela então tira uma semente da boca, cospe no chão, nasce a planta, coloca o bração ali dentro, que já vira um novo braço, só que agora é todo de planta. Eita, voltou ao normal. Porém, ela fica torta porque foi esmagada pelo bombado. Rapaz, e foi esmagada com vontade, que isso. Ele então olha pra trás e fala que é a vez do samurai, que acha estranha a aura daquele cara. Mas na plateia todo mundo tá indo à loucura amando essa competição. Ele joga o braço pro lado e puxa a lâmina pra mão. O bombado diz que poder é tudo e agora ele vai esmagar. Dá-lhe um pulo ativando 70% da força muscular, o espadachim desvia, manda-lhe um corte. Porém toca na pele dele e nada acontece. Ele vem pra mais um golpe com 80%. Ele tenta defender com a espada e é arremessado lá pra trás e ela fica toda torta. Ele vem mais uma vez 90% agora, ele desvia várias vezes. O Li Ping tá curioso, perguntando pra Elizabeth quem ela acha que vai vencer. Ela não fala nada. Enquanto a Ana tá achando estranho como que uma espada forjada por anões de rank B foi destruída com um soco. A Luna pergunta se elas deveriam parar a luta, mas a Ana diz que por agora não. Na parte lá em cima dos Super VIPs, o cara tá perguntando, será que não é melhor a gente interromper isso? Um tal de Bai fala, eu acho que os dois lá se viram, você não acha, chefe? O cara fala, talvez. É o presidente da guilda de carta. E esse aí não é o cara que é o pai da elfa? O garoto do lado dele percebeu que ele tá se tremendo e acha que é porque a magia que o cara bombado tá usando é dos apóstolos, por isso que ele ficou com tanta raiva. Mas na verdade ele tá morrendo de medo porque viu o nosso protagonista com a sua demoninha. Na cabeça dele, o Li Ping veio até aqui pra ver como ele tá usando o baralho. Ele tem que atingir as expectativas do grande herói. Enquanto lá embaixo o bombadão tá só partindo pra cima. O espada azul não consegue fazer nada além de fugir. O bombadão agarra o chão, usa ele como se fosse uma espécie de lençol. O lâmina azul pula pra desviar, porém é capturado no meio do ar. Cai no chão igual uma bola. O cara vai lá pra encostar na pedra, porém ele toma um micro corte. Quando ele se afasta, já era, a mãozinha se foi. Ele fica revoltado falando que vai matar o lâmina, que manda de novo a mesma. Sem medo, dúvida, surpresa ou confusão. Estado altruísta. O bombado pensa em fazer algo, mas é cortado lá de longe, já cai no chão se agonizando. O lâmina azul fala pra ele, sua última chance. O cara não tá nem aí, diz que não vai brincar com ele não, já se lembrando que ele pode usar a droga proibida. Mas o espada azul avisa, se você desistir do poder que foi te dado pela guilda negra, eu vou poupar sua vida. Porém ele quebra uma pílula que tava na boca pra atingir o reino de Rei Demônio. Mas antes que algo acontecesse, a cabeça foi separada. Vai rolando em direção ao cara das cartas que tá caído ali, que na verdade é a elfinha que nosso garoto salvou. A gente então vê a guilda das cartas com ela praticando com todas. Como ela vem tomando chá com as ervas que nosso guri deu antes dela partir, ela não para de evoluir. O pai dela volta de uma viagem e avisa que ele ajudou a guilda santa a lidar com os apóstolos, e por isso recebeu um presente. Ela pensa que é aquele monte de resto de apóstolo na sacola, mas na verdade foi o convite de qualificação direta para as finais. Se ela vencer, a guilda das cartas vai ser reconhecida como uma guilda oficial. Ela fica insegura, ela não tem como competir com aqueles gênios. Porém, ele diz que nada disso importa. Ela tem que ser mais confiante, eles evoluíram muito, não são os mesmos que antes. Quando a hora chegar, ele vai entregar pra ela o baralho do Li Ping, e com isso ela vai vencer. Parada entre as vinhas, ela tá pensando, por mais que eu tô com o baralho do Li Ping, com a minha força atual, eu só consigo usar 6 cartas de uma vez. O resto da batalha eu vou ter que usar com réplicas das cartas, o que vai diminuir muito a força dos meus ataques. Porém, eu não posso recuar aqui por ele, determinação é o mais importante. Já vai no cinto dela, puxa o baralho, corte de cartas.
facilmente se livra das vinhas. Aquela cabeça do capeta parece estar viva. O Espada Azul fala: foi uma boa estratégia se esconder e só revelar seu poder no fim. Mas você não é oponente pra mim, então só admita a derrota. Ela manda umas cartas e ele desvia dizendo: nossa guilda te deve um favor. Eu não quero te machucar, é o último aviso. Tá todo mundo confuso, a pessoa tá lutando com cartas? Ela então manda uma espada voadora do poker. O Espada Azul reconhece: eu sei que esses são ataques falsos pra usar algum outro em mim. Porém eu não vou te dar chance, já na cara dela pronto pra cortar. Ela fica assustada que ele percebeu o plano tão rápido, porém dá um passo pra trás, pisa numa carta que leva ela voando e de cima ela manda mais uma barragem de cartas. Porém o Lâmina Azul pula e consegue se esquivar. Ela manda uns círculos de carta dessa vez que mais uma vez ele se defende. Porém as cartas ficam rodeando a espada e o corpo dele, enfraquecendo o Ki. O Lâmina Azul fala pra ela: isso aqui é idiotice. Se você me forçar a ficar sério, você vai morrer. Ela fala que ela só tava querendo ganhar tempo pra completar o ataque final. Joga as mãos pra cima com um monte de carta e manda um liberar, criando um dragão de espadas gigantesco. Tá todo mundo interessado agora. E o anão tá curioso pra saber quem fez essas cartas. Elas têm diversos efeitos. O Liping idiota na plateia tá impressionado. Caramba, eles estão lutando com cartas? Como que eles conseguem fazer isso? O Lâmina Azul mais uma vez ativa o estado altruísta no nível máximo. Manda um pássaro azul em direção ao dragão, os dois colidem no meio da arena e explosão rola. As cartas são tudo destruídas e caem no chão. Ela tá pensando que ele é forte demais, não tem como ganhar só com as réplicas. Porém ela tá com medo de usar o verdadeiro baralho, porque ela não consegue controlar. O Lâmina Azul parte pra cima falando que é culpa dela por ter feito ele ter que dar o máximo. Manda um corte em direção às cartas e ela já tá acabada no chão. Ele fala que acabou. Ela diz que tudo bem, ela perdeu. Não faz mais sentido e além disso. Mas nas costas do Lâmina tem algo vindo que entra na cabeça dele. O olho fica roxo e ele parece ser dominado por um capiroto. A cabeça daquele bicho que tinha sido cortada tomou conta do corpo dele. O grande apóstolo diz que o corpo é muito bom. Como é que usa esse negócio de espada do Ki? Já atacando todo mundo da cidade. O bom é que tem uma barreira, senão geral tinha morrido. O Liping pergunta a Elizabeth o que a gente faz, a gente ajuda eles? A Elizabeth diz que não, pra ele dominar o mundo ele vai ter que se adaptar e se acostumar com essas pequenas mudanças. Isso aí não é nada demais, coisas bem maiores acontecem. Ele fala que tudo bem. O coitado do pai tá pensando: droga, eles sabiam que a gente ia ser invadido, é por isso que vieram ver. Eu preciso ter uma boa performance pra satisfazer o Sr. Liping e a rainha. O velhinho do lado dele tá pensando: não se preocupa, se você for salvar sua filha, vai provar que você não tem combatentes o suficiente pra lidar com a Guilda Negra. E quando a Espada Santa estiver procurando por outras pessoas, você vai vir pra gente. O capeta tá no cérebro do Espada Azul. E a nossa elfa tá com mais raiva que nunca, ela odeia a Guilda Negra. E se esse é o caso, ela não tem que se preocupar. Ativando o novo baralho. O capiroto fica confuso. Que isso? O poder mágico dela aumentou demais. É bom matar instantaneamente. Ele manda um ataque na direção dela, porém um cavaleirão com escudo aparece para defender. O Liping acha estranho. Ué, que isso aí parece meio familiar, não? O anão e o analista ficam confusos. Calma, isso aí é muito mais incrível do que o baralho anterior. Se eu não me engano, isso é um fantasma dos 13 cavaleiros sagrados. O velho então fala: chefe, esse é o truque que você usou para derrotar os 6 pilares demoníacos? O pai diz: eu usei o número 9 antes, ela tá só usando o 5, eu só espero que seja o suficiente. Ela manda umas cartas falando para a criatura largar aquele corpo. Porém ele facilmente desvia perguntando: que droga, como que ela tem tanta força nessas cartas? Ele pula para se esquivar pensando que vai fugir, mas bate no escudo de um cavaleiro que já manda para outro, eles ficam ricocheteando infinitamente, sendo acabado e destruído. Ele consegue usar um golpe da lâmina para se parar no ar, porém o cavaleiro do escudo vem por trás e cerca ele numa caixa. Ela então ordena para eles esmagarem, os 4 vêm um de cada lado, foca a compressão tudo no apóstolo que fica pequenininho, destruído, fica duro no chão. Na hora o Liping aponta: caramba, ela conseguiu um like nesse vídeo, molecada. Quem diria que nosso garoto com essa capirota voltou? Ainda tem mais uns capítulos pra eu trazer pra vocês, então vocês fiquem espertos que logo logo ele vem. Finalmente esse safado tá começando a se aventurar. E pra você não perder o resto da aventura, né? Se ativa o safado do Cirilão. Dali. Fui.